Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se você é assim como eu, cheia de vícios, não sai daqui que esse vídeo é para você. Vamos começar do início. Primeiro, o que é um contorno do que é o vício? O vício nada mais é que um circuito dentro do nosso cérebro que se repete. Um vício ruim, por exemplo, um vício ruim é uma fuga do nosso emocional. E um vício bom, ele se torna um hábito. Olha que importante isso. Então, recapitulando aqui, o que é um vício? Basicamente, é um circuito no nosso cérebro que se repete, e um vício ruim, ele nada mais é que uma fuga emocional, e um vício bom, ele se torna um hábito. E para te ter uma ideia, só para te ter uma ideia, se você não consegue controlar as suas emoções, isso significa que você tem muitos vícios. Eu posso te falar agora aqui de extrema confiança, porque eu gosto de compartilhar com vocês tudo aquilo que eu vivi e que deu certo. O caminho que eu trilhei deu certo ou o caminho que eu trilhei deu errado, para que vocês possam ter uma velocidade maior para chegar no objetivo de vocês. Eu gosto de falar aqui sobre aquilo que eu venci, sobre aquilo que eu vivi, né? E o vício é uma dessas coisas. Eu, por muitos anos, posso te falar até pouco tempo atrás, eu tinha um vício. Não tenho mais, porque eu tinha, e ele era um vício que me incomodava muito. Me conta aqui embaixo nos comentários se tu tem pelo menos um, eu tenho certeza que tem mais, porque todos nós temos vícios. Ah, mas eu não tenho vícios. Sim, todos temos vícios, tanto eles ruins, que nos destrói, quanto os vícios bons, que nos edificam. Eu, por exemplo, tinha um vício ruim, péssimo, que me incomodava a minha vida inteira e que me atormentou por muito e muito tempo. Então eu posso falar para ti de extrema confiança, porque eu venci esse vício e vou compartilhar com vocês aqui a forma que eu venci esse vício. O vício que eu tinha, que eu carreguei comigo por muitos anos, era o vício de roer as unhas. Tanto que eu nunca me conheci com unhas grandes. Nunca. Todo mundo que me conheceu, né, que me conheceu há um tempo atrás, sabe te dizer que eu não tinha unha, porque eu roía absolutamente tudo. Eu roía até sangrar a unha. Então, isso era uma fuga emocional que eu tinha, que eu tive que tratar. Uma das coisas que eu tive que tratar para poder fugir e mudar e modificar esse vício. Olha como é importante. Então comenta aqui abaixo para mim se você também tem algum vício que te atormenta, assim como roer as unhas me atormentava. Eu tinha uma vergonha imensa. Eu escondia as minhas mãos para falar. Quando eu falava, que a gente fala com as mãos, né? Eu escondia as minhas mãos. Eu tinha um desejo muito grande dentro de mim, porque eu achava sempre muito lindo as mulheres com as unhas sempre muito bem feitas, e eu não tinha esse privilégio porque eu comia tudo. Aqui nas laterais da minha unha eram bolas, porque quando a unha ela não tem para onde ir, porque eu não deixo, a gente não deixa ela crescer, ela vai indo para os lados e vai criando uma bola nas laterais. Era extremamente ridículo. Eu vou colocar aqui a foto de como eram minhas unhas antes, de como elas, como foi o processo e de como elas ficaram, né? Mas eu posso falar isso para vocês porque eu sei o que se trata um vício ruim, porque eu venci um vício ruim. Assim como você também, se você tiver um pouquinho de vontade, um desejo muito grande de modificar esse vício, eu vou explicar para ti aqui nesse vídeo o que eu fiz, que deu certo, que eu consegui chegar no meu objetivo.
E isso era um vício ruim, só que nós temos vícios bons. Nós temos vícios bons. Mas antes, vou falar mais um vício ruim aqui. Então, depois que tu se entende, que tu se desenvolve o teu emocional, tu consegue saber exatamente os gatilhos que te levam a esse vício. E isso é importante, porque todos os vícios acontecem no mesmo horário. São os gatilhos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. E todo vício consegue ser modificado. Todo o vício consegue ser modificado. Só que tem vício que nós temos que dar um prazo. Vício bom, mais importante que vício bom, nós temos que ter o vício, nós temos que viver o vício e depois nós temos que dar um fim, um prazo para ele acabar. Por exemplo, tem muitas e muitas pessoas que talvez você que está me assistindo aqui agora, você vai se identificar com esse vício, que eu acho que é um dos vícios na atualidade, o vício do celular. Eu vou dar uma estratégia, uma dica legal que a gente pode utilizar na questão do celular. Quando vem ali o bip do celular, que é uma mensagem no WhatsApp, ou uma mensagem no Instagram do direct, ou tu fez um post, veio uma mensagem, etc., tu pode colocar ele no silencioso, por exemplo. O meu celular está sempre no silencioso, sempre, mas eu tô sempre ativa nele, de alguma forma por causa do meu trabalho, mas quando eu posso eu coloco ele e no silencioso, então eu não utilizo o meu telefone. Tu saber os horários, os gatilhos. Mas uma coisa importante que a gente pode utilizar na questão dos apps do telefone é fazer pastas. Nessas pastas colocar o Instagram, o WhatsApp. Não deixar o Instagram, o WhatsApp, esses gatilhos, esses apps que te levam a entrar neles na tua principal tela do telefone. Tipo, na cara do gol. Não. Tira dali e coloca em pastas. Isso é uma estratégia na questão do celular. Outro vício que a gente pode modificar, que eu já modifiquei na minha vida por muito tempo, é o vício de Coca-Cola. Vamos falar de refrigerante na especialidade, refrigerante. Eu modifiquei o refrigerante por água com gás. O que eu quero explicar com isso? Gente, todos nós temos vício. Toda pessoa que vive aqui na Terra, ele tem vício, beleza? Entendendo isso, a gente consegue decifrar que tem os vícios bons, os vícios que constrói e os vícios que destrói, beleza? Eu tinha um vício que destruía a minha autoimagem, que era as unhas roídas e, consecutivamente, mil e outras coisas que também afetava a mim mesma. Eu modifiquei como esse vício? Como que eu me livrei desse vício? Primeira coisa, eu modifiquei ele por algo bom. Se você tem um vício ruim, que eu tinha, que era roer as unhas, eu modifiquei ele por um vício bom. E o que é que eu fiz? Como eu tinha dentro de mim uma satisfação muito grande emocionalmente quando eu via mulheres com as unhas muito bem feitas, me surgiu uma ideia. Ande sempre com as unhas bem feitas. Consecutivamente, tu não vai roer, porque elas estão bem feitas. Então, eu modifiquei o estado da unha para estar sempre feita. E eu fiz um teste comigo. A unha feita não me vinha um gatilho de roer, porque ela estava feita, eu ficava com dó de estragar o que eu tinha pago para fazer, e consecutivamente eu não roía. Então, eu modifiquei a unha acabada, a unha destruída, por uma unha bonita, por uma unha bem feita. Isso foi o que eu fiz e eu permaneci nessa estratégia até elas crescerem e se tornar quem elas são hoje. Mas voltando aqui, outros vícios, por exemplo, eu falei para ti do vício da Coca-Cola. Tem vários vícios que a gente tem, que são vícios ruins, que a gente pode modificar. Tem muitos vícios ruins, tem o vício da mentira, tem o vício da fofoca, tem o vício do cigarro, o vício da bebida, tem o vício de comer demais emocionalmente, tu tá emocionalmente debilitada e tu come, isso é um vício, tá? Comer demais é um vício, o vício de beber demais
né? Se embriagar é um vício, as drogas são um vício, as apostas, os jogos, os joguinhos do celular são vícios. Então, o mais importante aqui agora, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, se vocês têm vontade e se vocês têm dentro de vocês essa inquietação na questão do vício. Formule no teu caderno lá vícios que tu tem e como tu poderia substituir. Por exemplo, eu tinha um vício de roer as unhas, então eu escrevi vício, roer as unhas. Substituir por unhas feitas. Vício de tomar refrigerante, substituir por água com gás. Vício de timeline do Instagram ou vício do telefone, trocar por uma leitura de um livro. Isso é uma tarefa importante, foi isso que eu fiz e é isso que eu ainda faço em vários vícios que eu tenho. Mas eu vou compartilhar uma coisa legal aqui com vocês, porque eu modifico muito as coisas. Antigamente, quando eu não tinha tanto discernimento, né, na questão de estudo e amplitude da mente, de descobrir os gatilhos, eu não gostava de mudanças. Tanto que eu frequentei há muitos anos uma academia e agora eu me desafiei a mudar a área, mudar a convivência, mudar a academia. Não porque a academia era ruim, não. É para mudar a estratégia, é para mudar o ambiente, as pessoas, fazer novas conexões. Mas quando eu entendi isso, eu disse, vou mudar de academia, a primeira coisa que vem na minha mente automaticamente é não, tá tudo tão bom, é tão estável. A estabilidade está indo no mesmo horário, fazer as mesmas coisas. E eu modifiquei, disse agora eu vou mudar de academia. Foi o que eu fiz. Agora vou compartilhar com vocês uma segunda ideia. Eu por 5 anos, 5 anos, eu faço spinning. Né? Eu comecei fazendo uma academia, o professor parou, mudei para outra academia, com um professor ótimo, adoro os professores, adoro a turma, mas eu tô com uma ideia, e eu vou compartilhar aqui com vocês, de trocar o vício bom, spinning é um vício bom, correto? Por um outro vício, tá? Pelo vício da corrida. Então eu tô muito afim de trocar o vício do spinning, da bike, da bicicleta, para o vício da corrida. O que eu quero dizer com isso, tá? Tudo aquilo que tu fica muito tempo fazendo, o teu cérebro entende que ele já domina isso em você. E quando ele for tirar isso de ti, tu já é um viciante naquilo que tu faz. Então, é um hábito, mas é um hábito bom. Mas hábitos podem ser mudados por outro hábito, entende? Então, eu tenho uma vontade muito grande de correr. Participar também de corridas e etc. Então, eu vou modificar a bike, que é um vício bom, que eu gosto, por o vício da corrida. Porque vício bom também tem que ser modificado, porque senão a gente fica prisioneiro do nosso cérebro. E então, a gente fica fazendo sempre as mesmas coisas e não evolui. Então, falando para vocês que todo vício bom se torna um hábito, e é muito legal isso, porque os hábitos também precisam ser modificados para te não ficar o quê? Escravo desse hábito. Pode ser modificado por um hábito melhor ainda. E depois que tu fizer isso, no caso eu vou fazer da corrida, eu posso modificar a corrida para natação, para um outro vício bom, para mim ter novas experiências, novas conexões e falar pro meu cérebro que quem manda em mim é eu mesma. Eu que governo sobre mim e não a minha mente, não meu cérebro. Mas eu vou indicar para vocês também um livro. Quando eu comecei a estudar sobre os vícios, sobre os hábitos, eu comprei esse livro aqui. Eu li ele. É um baita de um livrão, até tá marcado aqui que eu tava também, voltei a ler ele de novo. Eu sempre gosto de repetir os livros, mas eu li esse livro aqui. Esse livro me abriu a minha mente na questão dos vícios. Foi a partir desse livro que eu entendi os gatilhos que eu deveria modificar para conseguir parar de roer as unhas. Então, eu vou dar essa indicação para vocês de livro, como vocês sabem, eu sempre gosto. Ele é um livro bem complexo, mas ele é um livro fácil de entendimento, tá? Então eu diria que se tu comprar ele e tu for ler ele, tu vai entender ele muito bem e se tu aplicar,
tu vai eliminar vários vícios da tua vida, vícios ruins, e também vai modificar vícios bons para uns hábitos bons, tá? É uma indicação de livro. O Poder do Hábito. Outra coisa que eu faço muito, toda semana eu modifico é o horário que eu acordo. Para o meu cérebro não dizer eu mando nela, esse horário ela acorda. Não. Tem dias e tem semanas que eu acordo às 15 para 5 da madrugada, tem semanas que eu acordo às 5 e meia, tem semanas que eu acordo às 5. Essa semana que eu estou aqui, estou acordando às 6 horas da manhã. Eu modifico para não se tornar, para mim não me tornar escrava do meu cérebro, de mim mesma. Então eu modifico até o horário de acordar. Lembrando que tudo o que se repete demais na nossa vida é um vício. Tudo que se repete é um vício. Outra coisa importante de falar, que todo vício na nossa vida, ele tem que ter um prazo para acabar. Um prazo para acabar. Por que eu tô falando isso? Na questão da bike, eu amo fazer bike. Só que eu tenho que dar um comando pro meu cérebro que eu que domino sobre a minha vida, eu que governo sobre a minha vida. E ir sempre no mesmo horário, no mesmo ambiente, tudo igual, pro meu cérebro ele entende que ele tá dominando e que isso se torna um vício, que eu não consiga mais sair dele. Então eu tenho essa ideia, eu vou trocar a bike por a corrida, né? Só que o mais interessante disso é que uma articulação desse negócio todo, tu pode usar que tu pode fazer a bike em algum outro horário que tu possa mostrar para ti mesmo que tu não é escravo daquilo, entende? Então eu vou eliminar, vou substituir pela corrida, mas aleatoriamente tem um dia que eu quero fazer. Hoje, às 8 da noite, eu quero fazer bike. Qual que é o problema? Eu posso fazer porque eu que domino sobre a minha vida. Mesma coisa funciona para mim sobre o café. Eu consegui me libertar do vício de tomar café com açúcar. Só que tem alguns dias, mas eu diria um dia no mês, que é o dia da TPM da mulher, né? É um dia que eu me dou o prazer de tomar com um pouquinho de açúcar, só para mostrar que eu estou aqui e que eu domino sobre mim. Mas na maior parte do tempo, na maior parte do tempo mesmo, é café sem açúcar. Outro vício também que tem vários vícios bons. Tem vício de ler demais, tem vício de network demais, tem vício de, deixa eu pensar aqui, de prosperar demais, tem vício de trabalhar demais. Todos esses vícios, por algum tempo, eles estão ali, mas a gente tem que substituir eles. Lembrando que os vícios têm que ter um prazo para acabar. Exemplo, o vício de trabalhar demais, né? O que tu pode fazer na questão de trabalhar demais? Tu pode trabalhar, tá? Tu pode trabalhar, óbvio, mas substituir a maior parte do tempo que tu conseguir substituir por desfrute, desfrutar mais do que trabalhar. Exemplo, ir fazer um exercício físico, uma caminhada, é desfrute. Tomar um chimarrão, um café com a tua família é um desfrute, né? E tu modificar trabalhar demais fora do horário, tu conseguir colocar, introduzir o desfrute, tu automaticamente tu vai te libertando desse vício de trabalhar muito, maçante, tá? E um caso interessante aqui para vocês, toda fase da nossa vida tem um vício e todo vício da nossa vida tem uma fase. Então, por isso que é tão importante introjetar isso. Existe o vício se tornou um hábito, o hábito tem que ter prazo para acabar. Existe um vício ruim, esse vício está aqui, ele tem que ter uma data para acabar. Então é importante isso. Eu automaticamente, quando eu percebo que eu estou ficando muito dependente daquilo, eu modifico. Tem outras coisas que eu faço também na questão de dirigir. Como eu trabalho, né? Eu sou representante comercial, além de tudo que eu faço, eu fico muito tempo dentro do carro. Então, automaticamente, se eu for na padaria, eu pego o carro. Não. Quando eu já coloquei na minha mente, se eu tenho que ir na padaria e eu posso ir a pé, eu vou a pé.
para me libertar desse vício do carro. E quando eu vou, por exemplo, eu tenho que buscar alguma coisa em algum lugar, eu vou a pé, para mim me libertar da busca do carro. Tu entende? Então, identificar aquilo que é um vício, tanto bom quanto ruim, e trabalhar neles até acabar é importante. Todo o vício tem que ter uma substituição no lugar. Se é um vício ruim, nós temos que substituir por um vício bom. Se é um vício bom, e virou um hábito, nós temos que substituir ele por outro vício melhor ainda. Ficou com alguma dúvida? Espero que não, espero que tu conseguiu entender a questão do vício. Eu vou deixar ali para vocês a fotinho de como era e de como ficou. Eu sei exatamente o que eu tô falando para vocês porque eu vivi isso e eu venci. Anota, faz essa lista de vícios e de substituições e começa a trabalhar nisso que pode ter certeza que vocês vão deixar de ser viciados, mas vocês vão ser viciantes pela vida e viciantes por substituir vícios, tanto bons quanto ruins. Espero que tenham gostado e se gostou, deixa o teu joinha, compartilha com alguém aí que precisa dessa informação, desse conteúdo e muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.